E é a criatividade de Doctor Who que permite a gente assistir episódios como esse. A História e o Motor é um episódio que muda bastante o conceito que a gente tem de Doctor Who. O Inua Elmans é um escritor novo que foi convidado pelo Russell T Davies a participar da série aí nessa segunda temporada e nos leva para uma aventura riquíssima, cheia de cultura e cheia de histórias para contar. É um conceito tão simples, ali tudo se passa numa barbearia em que essas histórias estão sendo contadas para alimentar o motor. E é esse motor, essa aranha gigante que vai levar esse escritor, o real criador das histórias dos deuses, dessas lendas, para fazer uma vingança contra esse povo. Mas eu gosto como é uma história que não trata os assuntos como uma vingança mortal e os personagens são do mal porque eles são do mal. Eles têm um motivo e esse motivo vai sendo explicado ao longo do episódio, então a gente se conecta muito com esses personagens. Aqui o doutor vai para um lugar seguro para ele, e aqui ele conta como o fato dele ser um homem negro pela primeira vez afeta tanto a vida dele. A gente viu, claro, que a doutora fugitiva também é uma mulher negra, mas aqui é sobre a perspectiva desse doutor sendo um homem negro. E eu já vou voltar aí com essa doutora fugitiva aí que eu citei agora. Então, no começo do episódio, a gente vê o doutor contando que ele descobriu um lugar seguro para ele, com pessoas que ele pode se conectar, que é lá em Lagos, na Nigéria. E especificamente nessa barbearia. Tudo ali é cenário e dá meio que pra perceber que é cenário, assim, é tudo muito perfeitamente posicionado, os objetos são muito perfeitos, a pintura é perfeita de um jeito imperfeito, e isso dá pra perceber ao longo do episódio. Mas nada que estrague toda a experiência de um episódio lindo, colorido e muito rico em todos os sentidos. Ele é rico porque ele conta as histórias e faz a gente ficar imerso nesse mundo que foi criado dentro dessa barbearia. E é legal que é usado aqui o conceito dos deuses, que é um tema muito comum desde que o Russell T Davies assumiu novamente a série, mas dessa vez tem uma mudança nesse paradigma aí. É uma mudança que faz a gente perceber que nem todos esses deuses são ruins, são do mal e querem destruir o universo. O contador de histórias aqui, ele finge que é um deus, mas na verdade porque ele foi o criador de todas as histórias. Mas o episódio nos leva a conhecer a filha do Anansi, que tá ali também presa em todo esse problema e quer escapar dali, quer viver a vida dela de uma forma livre, como todo mundo que tá ali, que foi sequestrado por esse cara, quer viver uma vida livre. Então, quando o doutor chega ali, ele é o contador de histórias mais poderoso, ele tem muitas histórias para contar, e naquela cena maravilhosa quando eles encontram a sala em que todas as teias estão sendo criadas e todas essas histórias ficam ali, culminando nesse coração de histórias, o doutor conta a história da vida dele, né? Toda a história da vida dele aparece ali com vários doutores na tela, e isso foi muito legal, porque traz uma referência novamente para os fãs, mas também leva a todo mundo que não conhece totalmente a história do doutor, da série clássica, tudo que aconteceu antes dessa era da Disney, a conhecer um pouco mais e ter um pouco mais de referência e se interessar pelo passado da série também, se interessar por essas histórias tão profundas que Doctor Who contou até hoje. Mas é por isso que eu fiquei tão contente em assistir esse episódio, porque ele trata a forma de contar histórias de uma forma que eu acho que Doctor Who ainda não trouxe pra gente. E é isso que importa na série. É uma série com mais de 60 anos que ainda consegue trazer histórias diferentes. E como isso acontece? Como Doctor Who consegue continuar inovando e continuar contando histórias dessa forma? Trazendo outras pessoas. Trazendo pessoas que ainda não participaram de Doctor Who, mas principalmente trazendo pessoas que têm outras referências, que têm outras bagagens culturais e que têm a possibilidade de criar histórias tão criativas e, como eu falei, tão ricas
como nesse episódio a gente viu acontecer. Ele é um episódio muito simples em todo o conceito. É um grupo de pessoas trancado num lugar e eles precisam escapar dali. Mas isso não faz o episódio ser entediante, não faz o episódio ser menos. Na verdade, ele faz o episódio crescer ainda mais. Porque é nessa limitação que a gente percebe como é possível ser grandioso, como é possível criar muito mais. E ele trata dessa forma também de mostrar que o criador das histórias, que a pessoa por trás do processo criativo, nem sempre recebe os créditos por ter criado tudo isso. Doctor Who trata de ficção científica, trata de fantasia, tá tratando dos deuses, mas também tá trazendo esses assuntos sobre inteligência artificial, sobre dar créditos ao autor. E aqui isso fica bem claro. O autor não recebeu os créditos, ele queria apenas contar as suas histórias e recebeu o crédito por as suas criações. Então, o que mais você precisa pedir de Doctor Who do que mostrar tudo isso, tratar desses assuntos tão importantes como foi tratado aqui do racismo, da falta de créditos para o autor, para a pessoa que cria, e também botar tudo isso em um episódio dessa forma. E também ele trata a forma de resolver o episódio de uma maneira que eu realmente gostei, que foi aquela criação das tranças no cabelo do doutor, né? Tem todo o envolvimento do episódio é sobre cortes de cabelo, sobre penteados, e isso faz parte do episódio, faz parte da resolução do episódio. A criação dos mapas através das tranças feitas no cabelo do doutor, que faz referência à escravidão e a forma como as mulheres fizeram esses mapas nos cabelos das pessoas para escapar. E aqui isso é resolvido dessa maneira também. No episódio, o doutor tem um mapa no próprio cabelo e ele vai perseguindo os corredores ali de acordo com o mapa quando ele chega no coração das histórias, naquele lugar em que o contador de histórias criou todas as suas teias. E aqui faz uma própria referência ao Anansi, que é esse deus que vivia num mundo sem histórias e ele queria trazer essas histórias para o mundo dele. Doctor Who conecta uma lenda de um deus, traz para nós um episódio que faz essas referências todas. Mas o legal é que esse deus não é um deus maluco, psicopata como todos os outros, é somente uma forma de referenciar os deuses, como a gente tá vendo, mas sem entrar em algo muito mirabolante. Tanto que a aranha ali não é nem um monstro de Doctor Who, é apenas metal, é apenas um meio de transporte que eles estão usando para chegar no outro lugar, mas que faz referência à própria lenda do Anansi, que ficou bem legal. Então, quando o Doctor Who usa todos esses conceitos e traz para os episódios, mas reescreve, meio que muda um pouco a ideia para a gente ter uma coisa mais Doctor Who, sempre dá certo e aqui, mais uma vez, funcionou. Agora eu quero trazer um momento bem principal do episódio, que foi curto, mas a gente começa a pensar o que pode estar acontecendo aí, porque esse momento foi tão específico no episódio, que é quando a doutora fugitiva, a doutora da Jo Martin, aparece. E eu até falei no meu vídeo sobre os retornos que eu gostaria que tivessem em Doctor Who, e eu citei ela. Ela aparece mais uma vez, porque foi ela que encontrou a filha do Anansi naquela época, que ela era uma fugitiva. A gente vê a partir da perspectiva dessa doutora, que ela foi quem encontrou essa pessoa, e isso deixa tão mais rico, tão mais profundo, porque são duas mulheres ali que se encontraram e tiveram aventuras juntas, mas tiveram que ficar separadas, elas não puderam ser um time da TARDIS. E ver ela voltando e ver o Russell T. Davies, no caso, não o Russell T. Davies, mas a era nova do Russell T. Davies, referenciando essa personagem que foi tão fundamental na era do Chris Chibnall, a era anterior a essa, realmente é bom de ver, porque parece que as coisas ficam mais conectadas. O mundo de Doctor Who é um só. E às vezes a gente sente falta quando muda o showrunner, quando muda toda a produção, eles parecem que esquecem do que veio antes e não fazem mais referências, os personagens não voltam. E aqui ela voltou, sim, como uma aparição, mais como uma memória, mas faz parte de
toda essa história, ela faz parte disso. E o que eu achei interessante aqui é que ela cita que talvez a história dela ainda não tenha terminado, porque ela estava no meio de outra. Essa outra história dela é da criança temporal, ela, né, estava tendo todos esses problemas, sendo perseguida. A gente viu como funcionou todo esse enredo. Até agora, isso não foi finalizado 100%. Lá na época da doutora, toda essa história da criança temporal ficou meio em aberto. Ela escondeu lá aquele relógio que contava a vida toda dela, jogou no coração da TARDIS e deixou lá escondido. Ela não sabe 100% qual foi a história dela. Ela não sabe como isso acaba, ela não sabe de onde veio, porque apagaram as memórias dela, mas o que aconteceu a partir daí pra frente é porque ela é a doutora. O que veio antes não importa. E aqui ele é o doutor e a história dele continua. Mas eu achei bem específico esse ponto dela dizer que talvez essa história não tenha acabado ainda. Isso é um detalhe que a gente precisa ficar atento, porque é uma personagem importantíssima que trata de um assunto que foi absurdo durante Doctor Who. Eu não digo absurdo de bom ou ruim, eu digo absurdo que foi grandioso e que foi importantíssimo durante a era anterior. Nos especiais de 60 anos e em alguns momentos dessa nova era da série, essa parte do fluxo da criança temporal, do fato do doutor ter sido adotado e não nascido em Gallifrey em si, é citado em vários momentos aí nessa nova era da série. E agora essa doutora aparece mais uma vez e ela diz que a história não terminou. O que tá acontecendo aí? Porque qual vai ser a continuação dessa história? Será que ela vai continuar aparecendo? Será que essa história vai ser contada de uma outra maneira na próxima temporada ou até mesmo no final dessa? O que mais vem por aí? Qual é o plano do Russell T. Davies em todo esse caminho do doutor? Porque eu acho que pode ser bem interessante se eles decidirem pegar essas ideias que começaram aí na era do Chris Chibnall e levar para um outro lugar, tentar entender mais como esse personagem do doutor funciona. Afinal de contas, Gallifrey foi destruído mais uma vez, o doutor sofreu diversos traumas aí com o fluxo, enfim, e também tem essa história da criança temporal. Isso vai continuar? Vamos descobrir no futuro aí. Também eu gostaria de citar a Belinda mais uma vez, porque ela começa ali meio escondida. Eu pensei que seria até um episódio praticamente sem ela, mas depois ela vai aparecendo e a gente vai vendo a humanidade da Belinda, a história da Belinda sendo contada, uma aparição bem breve da Donna Flood também pegando os remédios dela no hospital, mas a Belinda como uma personagem continua crescendo cada vez mais e eu gostei de ver ela nesse episódio também, a união dela com o doutor e a conexão dela com o doutor é muito linda de ver e, enfim, essa parceria entre os dois começou um pouco dividida, mas aos poucos eles foram se unindo e tá lindo de ver isso. E esse episódio todo foi um episódio lindo, e eu não digo visualmente, eu digo mesmo de sentimento de episódio. É um episódio bonito, é um episódio que faz você se sentir bem. Porque ele é isso, é um episódio feliz, que conta a história de personagens que não estavam ali para destruir o universo. Eles estavam ali para contar a própria história e para voltar para suas casas e para ter um lugar seguro para ficar. Eu acho que essa é a mensagem de Doctor Who, é a mensagem desse episódio e é a mensagem que a gente como ser humano deve ter em geral, que é fazer um lugar para as pessoas se sentirem seguras e não fazer um lugar hostil para essas pessoas. Dito isso, muito obrigado por assistir. Diga nos comentários o que você achou de A História e o Motor. Essa temporada já está se encaminhando para o final. Até agora, episódios sensacionais e eu espero ver muito mais coisa boa nessa série. Obrigado e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.